Meu objetivo hoje aqui, eu tenho 2 objetivos hoje. Com essa palavra. Eu tenho o objetivo de despertar a tua fé e despertar a tua ousadia. Amém? Eu quero pregar nessa noite para despertar a tua fé e para sacudir você e despertar a tua ousadia. Quem quer ir nessa noite? Amém. Alguns. Deixa eu te contar uma rápida história. Uma vez, eu estava andando de carro com um amigo meu, e aí nós passamos por um certo bairro, e aí ele apontou para mim assim um terreno, cheio de mato, né, e tal. Ele mostrou aquele terreno, e ele falou uma coisa que me fez pensar. Ele falou assim para mim: João, tá vendo aquele terreno ali? Aquele ali é um terreno de família. O meu pai, quando era vivo, ele trabalhou muito para comprar aquele terreno ali. Ele pagou um preço alto. Obrigado, meu amigo, muito obrigado. Ele pagou um preço muito alto naquele terreno. Esforçou muito, custou muito o suor dele. E agora ele faleceu e deixou para nós, os irmãos. E eu já tenho minha casa. Mas tem uma coisa, eu imaginei que ele ia falar assim: eu não quero nada daquele terreno ali não. Vou deixar para meus irmãos. E apesar dele se dar bem com os irmãos, mas ele falou uma coisa que me fez pensar. Ele falou o seguinte: eu não abro mão de nenhum centímetro daquele terreno. Eu quero que divida, e eu quero a minha parte naquele terreno. Ele falou: sabe por quê? Porque aquele terreno não foi de graça. O meu pai trabalhou muito. Meu pai, ele suou. Ele se sacrificou para comprar aquele terreno, para falar: eu quero deixar esse terreno para os meus filhos, eu quero que eles tenham esse terreno. E agora que ele morreu, o mínimo que eu posso fazer é fazer o melhor que eu posso para fazer algo especial naquele terreno, porque eu quero o que é meu, porque custou caro. Irmãos, naquele dia eu fiquei pensando naquilo, eu falei: puxa vida, ele sabia que tinha custado caro. Então, por isso, ele dava muito valor, e ele queria o que era dele, ele não abria mão do que era dele. E isso me trouxe aqui em Isaías capítulo 53, e eu perguntei para os irmãos do primeiro culto, né? Eu perguntei para eles assim: se tirassem a Bíblia de você, e só te deixassem ficar com um capítulo da Bíblia, escolhe um capítulo só, de qualquer um dos 66 livros. Não um livro, é um capítulo. Com qual capítulo você ficaria? Você tem algum capítulo que você escolheria ele e ficaria com ele? Tem? Olha, Michele tem. Eu também tenho. Eu amo a Bíblia inteira. Mas se só me deixassem ficar com um, com certeza seria Isaías 53. Com certeza, para mim. Eu amo esse versículo, esse capítulo. Eu quero ler com você hoje. Porque nós estamos hoje falando sobre a terceira doutrina do Evangelho quadrangular, do Evangelho completo de Jesus Cristo. E a primeira é Jesus. Ih, tá fraco. Jesus. A segunda, Jesus. A terceira, Jesus. E a última é Jesus. Voltará. A igreja do Evangelho quadrangular, ela tem um lema especial. Hebreus 13:8, quem é quadrangular aí sabe de cabeça. Hebreus 13:8 é o nosso lema mais especial, porque nós cremos nisso com todas as nossas forças, que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Você crê nisso? Amém. Tudo que Jesus foi, Ele ainda é, e Ele continuará sendo eternamente. Isaías 53 diz assim: quem, começa com uma pergunta, quem, Douglas, quem será? Quem deu crédito à nossa pregação? Isso já quer dizer, sabe o quê? Nem todo mundo dá crédito à pregação. Nem todo mundo. Tem gente que ouve, mas não dá crédito. A pessoa ouve, mas fala: será?
Ah, não sei se é bem assim. Tem gente que não dá crédito. Mas ele começa perguntando quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que o braço do Senhor vai se manifestar sobre a sua vida. Você crê nisso? E o verso 2 diz assim: porque ele foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Está falando de Jesus aqui. Ele era desprezado. Ele era o mais indigno entre os homens. Ele era um homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado. E nós não fizemos dele caso algum. Vamos dar uma pausa aí. Irmãos, esse texto aqui está falando sobre Jesus. Mas esse texto, o profeta Isaías, 600 anos antes de Jesus vir, ele teve uma visão. E ele viu Jesus. Mas esse texto não está falando de Jesus quando ele estava andando sobre a terra, Jesus ali homem, que atraía as multidões, Jesus que as crianças amavam ficar perto dele. Não, não era esse Jesus que Isaías viu. Porque o Jesus que andava sobre a terra, o Jesus que curava os enfermos, era um Jesus que todo mundo olhava para ele e falava: uau, que beleza, que formosura, como a glória de Deus é linda no rosto de Jesus, a gente tem prazer de ficar perto dele. Então Isaías, ele teve uma visão, mas não foi desse Jesus. Isaías teve uma visão do Cristo crucificado. Isaías viu Jesus na cruz, e ele descreveu Jesus dessa forma. Ele disse: era um homem desprezível. Era um homem que a multidão olhava para ele e a multidão virava o rosto. Sabe aquela cena terrível, aquela cena, não sei se você já viu uma cena de acidente, uma cena tão ruim que você fala assim: ah, meu Deus, eu não gosto nem de olhar para isso. Era assim que as pessoas viam Jesus na cruz. O corpo dele estava tão ferido que as pessoas viravam o rosto, fechavam o rosto e falavam: eu não aguento olhar para isso. E as pessoas falavam assim: olha, ele parece que está sendo amaldiçoado por Deus. Quem é esse homem? O que será que esse homem fez de tão grave para estar sofrendo um castigo tão grande? Meu Deus, qual foi o pecado tão grande que esse homem cometeu para Deus estar castigando esse homem dessa forma? Mas ele não tinha cometido pecado nenhum, irmãos. Ele estava sendo ferido por causa de você e de mim. E a Bíblia continua dizendo no verso 4, diz assim: verdadeiramente, ou seja, certamente, você pode ter certeza do que eu estou falando, diz Isaías, que ele tomou sobre si, sobre ele mesmo, ele tomou as nossas enfermidades, ele levou as nossas dores sobre si, e nós olhávamos para ele e considerávamos ele aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas a verdade é que ele foi ferido pelas nossas transgressões, e ele foi moído o seu corpo pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua ferida nós fomos sarados. Amém, meus irmãos? Você pode pelo menos dizer aleluia? Aleluia, que bom. Sabe, irmãos, Isaías, ele diz o seguinte: aquele homem que estava lá na cruz, e as pessoas olhavam para ele e pensavam assim: meu Deus, Deus está ferindo esse homem, Deus está castigando esse homem deve ter cometido um pecado muito grave. Mas a verdade é que Isaías diz assim: mas a verdade é que ele estava lá na cruz levando as nossas iniquidades.
Ele estava lá levando cada um dos nossos pecados. Porque não foram os romanos nem os judeus que mataram Jesus, não foi os pregos, não foi a perda de sangue, não foi os cravos, não foram os espinhos, não foi a cruz, não foram os chibatadas, não foi nada disso que matou Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus entregou o seu espírito, ele entregou voluntariamente a sua vida. Mas o que estava sobre Jesus era o meu castigo e o seu castigo pelos nossos pecados. E ele diz o seguinte: certamente ele levou sobre si as nossas doenças. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui, nós vivemos uma época, na verdade não é muito diferente da época que Jesus vivia, porque quando você lê as passagens ali de Jesus, você vê que aonde Jesus chegava, muitas doentes, aonde ele chegava era uma multidão de doentes. Às vezes eu leio a Bíblia e falo, gente, de onde saía tanto doente, né? Era muito enfermo, muito doente. E na nossa época não é diferente. Só que a diferença é que hoje, olha, a medicina cresceu tanto, o conhecimento cresceu tanto, que as pessoas diminuíram a sua fé e passaram a depender exclusivamente de médicos e remédios e de medicina e do conhecimento. Só que, irmãos, a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades. E essa palavra enfermidade, ela quer dizer literalmente dores, doenças físicas e doenças mentais. Porque naquela época já existia doenças mentais. Qualquer tipo de doença mental que você pode imaginar. Crise do pânico, crise de ansiedade, depressão crônica. Esses dias eu ouvi falar de algo que eu nunca tinha escutado falar na minha vida, depressão psicótica. Alguém já ouviu falar disso? Eu nunca tinha escutado falar dessa doença, depressão psicótica. E sabe, irmãos, a Bíblia diz que ele levou sobre si. Ele levou as nossas doenças. Ele levou qualquer doença que já existia ou que venha a existir, estava sobre Jesus. E a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ainda tem crente que acha que Deus envia doenças. Ainda tem crente que acha que Deus ensina através de doenças. Não, Deus está colocando essa doença em você para te ensinar alguma coisa. Irmãos, a Bíblia diz que o castigo que estava sobre Jesus, ele foi castigado para que nós tivéssemos paz, cura, para que nós fôssemos curados. Jesus foi castigado. Então Jesus não castiga pessoas com doenças, Jesus castigou o seu próprio filho com doenças, para que hoje você recebesse a paz e não doenças. Nós não somos contra médicos, nem contra remédios, pelo contrário. Porque se entendemos que doenças não são de Deus, entendemos que médicos, enfermeiros e remédios também são formas de Deus a aliviar o sofrimento humano causado pelo diabo, pelo pecado e por tudo mais. Entendemos sim, os médicos, os enfermeiros e hospitais e tudo isso, são também formas de Deus ajudar as pessoas. Mas entendemos que Jesus não é apenas o médico, mas ele é o médico dos médicos. Ele é o médico que vem antes de qualquer médico, de qualquer ciência, de qualquer medicina, de qualquer remédio. Jesus é o médico dos médicos. E se Jesus curava doenças naquela época, ele ainda cura, porque ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. E ele levou sobre si. Você vai ver amanhã um vídeo de algumas pessoas que vão botar aqui: eu fui curada de pedra na vesícula, eu fui curada de cálculo renal, eu fui curada do câncer, eu fui curada de tuberculose. Pessoas aqui no nosso meio. Eu fui curada de ansiedade, eu fui curada de depressão. Então, irmãos, nós temos que crer que Jesus é o mesmo. Ele levou e custou caro para ele. Lembra a história do que eu contei no início? Ele falou: não, eu não abro mão de nenhum centímetro daquele terreno, porque meu pai pagou caro. E nós temos que olhar para as doenças, dores e enfermidades e falar: não, eu não abro mão. Jesus já levou minhas doenças e enfermidades, eu recebo a minha cura. Sabe, irmãos, eu não entendo muito de português,
eu escrevi um livro pela graça de Deus, que eu não entendo quase nada de português. Futuro pretérito mais que perfeito. Eu não entendo nada disso, gente. Eles complicam demais, né? Eu só entendo o básico. Passado, presente e futuro. Mas uma coisa eu sei. Ele levou sobre si. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Fomos é passado, presente ou futuro? Fomos sarados é o quê? Isso quer dizer que a tua cura já aconteceu lá na cruz do Calvário. Já foi, irmão, ele já levou. Ele carregou sobre ele carregou um peso pesado naquela cruz, porque bastava o sangue dele para perdoar os teus pecados, mas o castigo agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele poderia ter dito em Isaías, ele carregou sobre si as suas iniquidades e pecados, para por aí, não. Ele carregou a iniquidade, mas ele carregou a consequência da iniquidade. Ele carregou dores, doenças e enfermidades. Ele levou sobre si. Então, irmão, se ele levou, eu preciso continuar crendo e crendo e crendo até o último dia, que ele ainda cura as doenças e enfermidades. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 10. Mateus capítulo 10. Oh, aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Mateus capítulo 8, perdão. Mateus capítulo 8, verso 14. Mateus 8 é interessante, irmão, deixa eu te contar aqui rapidinho o contexto. Sabe qual é o contexto? Jesus chega num lugar, e aí tem um leproso. Leproso era doença incurável naquela época, os leprosos morriam. Pegou lepra, está morto, né? E aí chega um leproso até Jesus e ele fala, olha só, querer e poder. O leproso chega para Jesus e fala assim, Jesus, se o Senhor quiser, e ainda tem crente orando assim, né? Olha, se Deus quiser, Ele vai me curar, se Deus quiser. O leproso disse para Jesus, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Sem pensar, na hora, eu quero. Diga assim comigo, Ele quer. E sabe de uma coisa? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele ainda diz para os doentes, eu quero. E aí Jesus cura um leproso, na hora, a lepra vai embora. Aí Jesus anda mais um pouquinho, vem um centurião, um homem fala o seguinte, Jesus, o meu servo está em casa, a muitos quilômetros daqui, e ele está paralítico. E aí Jesus sabe o que diz o quê? Jesus fala uma palavra maravilhosa, irmão. Olha o que Jesus fala, eu irei e lhe darei saúde. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele ainda está dizendo, eu irei, eu lhe darei saúde. Diga para esse irmão que está do seu lado, Jesus ainda quer te dar saúde. Aleluia. Aí aquele homem, irmão, cheio de fé, fala, não, Jesus. O Senhor é muito poderoso, o Senhor nem precisa ir na minha casa. Só libera uma palavra e o meu servo vai ser curado. Jesus falou, uau. Nem no meio do povo judeu eu encontrei alguém com a fé tão grande. Então vai, que o teu servo está curado. E aquele servo foi curado na hora. Então Jesus vem, olha o nível, ó, um leproso, um aleijado. Aí aqui em Mateus 8, 14, Jesus chega na casa de Pedro e fala, Pedro, hoje a boia é lá na tua casa, hein? Hoje eu vou pegar o almoço lá na tua casa, Jesus. Aí Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra dele jazendo, queimando, ardendo com febre. Dá uma pausa aí. O que você dá para febre quando seu filho está com febre? Hã? Não entendi. Remédio? Qual remédio? Dipirona. Dipirona para febre. A Carla dá um que é ibuprofeno. Não é para febre também? O que a gente dá para febre, irmão? Remédio. Jesus podia falar assim, gente, olha só, curei um aleijado, curei um leproso, agora uma febre, deixa eu te falar uma coisa, vem cá, minha mãe me ensinou um negócio, você pega um angu, bastante alho, né, vai botar essa febre para fora, minha filha, entendeu? Vai tomar um remedinho, vai tomar uma dipirona, não vem me incomodar com febre não,
Jesus chega lá, a febre, a mulher estava fazendo corpo mole, né, irmão? Porque mulher com febre faz um pouquinho de corpo mole, né? Faz. Homem não, homem quando está com febre é coisa séria. Agora a mulher faz um corpinho mole, né? Mas a sogra de Pedro, eu não quero fazer almoço hoje. Aí Jesus falou, não, hoje não, mulher, hoje tu vai fazer comida. E aí no verso 15, a Bíblia diz que Jesus olha para ela e toca na mão dela. Isso aqui é importante. Jesus faz o quê? Toca na mão dela e a febre a deixou na hora. E ela se levantou e os serviu. Só um detalhe aqui, tá? Quando você tiver com febre, fala assim, não vou no culto hoje não. Lembra desse trecho aqui, tá? Mas não é o assunto de hoje não. E então, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou alguns que estavam enfermos. É isso? Todos os enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Irmão, Jesus não fez muito, Jesus fez assim na sogra de Pedro, levanta. Jesus falou assim, para de frescura. Não, brincadeira, irmão, Jesus não... Dizem que quem ora muito tem pouca fé. Sabe aquelas orações muito longas assim? Jesus não orou muito longo. Jesus falava assim, levanta. Jesus falava assim, ser curado. Aqui, Jesus só fez assim na sogra de Pedro, tocou. E a febre deixou. E a Bíblia diz que Jesus ia assim, nas multidões e falava assim, eu já levei tua doença, seja curado. E outro, eu já levei tua doença, seja curado. Eu já levei tua doença, seja curado. Eu já levei a AIDS, eu já levei o câncer, eu já levei a dor de cabeça, eu já levei a febre. Qual o teu problema? Estou com problema no estômago. Eu já levei, seja curado. Qual o teu problema? Estou com dor de cabeça. Eu já levei, seja curado. Qual o teu problema? Jesus, eu estou deprimido. Eu já levei, seja curada. E Jesus ia assim, cura. Qual o teu problema? Eu estou endemoniado. Só em nome de Jesus, em meu nome mesmo. Para que se cumprisse. Então deixa eu te falar uma coisa, toda vez que alguém é curado, a palavra de Deus está se cumprindo. Toda vez que alguém, seja uma febre, seja uma dor de cabeça, tem um irmão meu, um amigão, ele foi curado, sabe de quê? Unha encravada. Para com isso, que bobeira. Irmão, ele ficava indo com a sandalinha da humildade para o culto. Aquele dedo feio, aquela coisa, sabe aquela coisa nojenta, aquela unha encravada, irmão? E ele ia para o culto assim mesmo. Tratou de tudo, não fez. Ele foi para o culto e falou, não, eu vou ser curado. Jesus levou a minha unha encravada lá na cruz também, em nome de Jesus. Irmãos, ele foi curado. Ele conta, Jesus cura a unha encravada também, irmão. Você crê nisso? Eu creio, irmão. Mas olha, para que Jesus seja glorificado, a cura vai acontecer. Mas aí você pensa assim, amém. E agora? Agora, em primeiro lugar, você precisa aprender a receber cura para você. Primeiro, você precisa andar em cura. Você precisa receber a cura para a tua vida e para a tua família. Então, irmãos, eu vou ser muito prático agora, olha. Sentiu uma dor? Faz o quê? Ora. Não tenho nada contra remédio, mas antes de tomar o remédio, ora. Você está andando assim, Você está andando assim, está de repente andando, aí, pontada no joelho. Acho que meu joelho está ruim, hein? Acho que eu vou procurar um médico. Não, irmão, antes de fazer isso, está andando, sentiu o joelho? Em nome de Jesus, eu te repreendo dor. Em nome de Jesus, Jesus já levou as minhas dores. Amém? De repente, uma dor de cabeça do nada, o que você faz? Liga para o pastor orar por você. Não, irmão, bota a mão na tua cabeça. Em nome de Jesus, eu te repreendo, dor. Faz isso. Sabe? Vou falar com as mães e pais aqui agora, Vou fazer o que eu fiz no outro culto, vou falar com o Serginho, que as mães às vezes ficam brabas comigo, né? Mas eu vou falar com o Serginho aqui, tá? Olha só. Mães hipocondríacas geram filhos doentes e incrédulos. Não é para mãe nenhuma aqui não, isso aqui foi para o Serginho, tá?
Porque tem mãe que o filho... Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus está doente. Ai, vamos levar para o médico. O filho sentiu uma dorzinha. Ih, meu filho, tem que ver, hein? Vamos pesquisar no Google aqui. Tem 15 doenças que pode ser essa dor aí. Ai, meu Deus, vou te levar para uma bateria de exames. O filho deu um espirro. Sabe, mães, gera fé no coração do seu filho. Fala, meu filho, Jesus vai te curar. Vai lá, filho, repreende isso em nome de Jesus. Quando seu filho der uma tosse, você fala, em nome de Jesus, sai dele. Agora, pastor, eu não posso levar meu filho no médico? É claro que pode, você deve levar. Mas primeiro tem que orar. Eu contei aqui 2 testemunhos rapidinho. Há um tempo atrás, a gente estava saindo para a igreja. E do nada, irmãos, o Abner apareceu com um monte de pintinhas vermelhas no corpo, um monte. Uma alergia, apareceu no corpo dele. Aí a Carla falou, João, a gente tem que levar ele no médico, pode ser uma coisa alérgica, né, perigoso. Falei, amém, irmão, vamos levar no médico. Mas primeiro vamos orar. Botei a mão nele e falei, em nome de Jesus, eu repreendo essa alergia. Em nome de Jesus, eu repreendo, eu ordeno que saia agora. Aí falei, amor, vamos esperar 5 minutinhos. Se não sair, claro, a gente vai no hospital, a gente não é irresponsável. Irmão, não deu 5 minutos. O corpo dele estava completamente limpo. Saiu completamente. Aí, recentemente, de repente, o Abner acordou de madrugada, uma crise respiratória. Assustador, irmão. Assustador. Ele acordou gritando. Não conseguia respirar. E aí chamou a gente foi para a sala, eu e a Carla, aquela crise, ele não conseguia puxar o ar. E o Abner não gosta de médico, tem medo de médico, né? E aí a Carla falou para ele assim, filho, você quer ir no hospital? Ele falou, quero, mãe. Falou, então a coisa está séria. Mas eu falei assim com ele, falei, filho, posso orar por você antes? Pode, pai, ora por mim. Eu abracei ele bem forte, botei a mão nele, no peito dele, e eu disse, em nome de Jesus eu repreendo. Não é pedir, você não está pedindo nada, irmão, Jesus já levou. Você está repreendendo, porque não é para estar ali. Então eu botei a mão no peito dele e repreendi, falei, em nome de Jesus, asma, bronquite, crise respiratória, o que quer que seja, sai agora em nome de Jesus. Irmãos, a Carla está ali, foi imediato, ele fez assim, e dormiu. Foi 1 minuto, ele dormiu. Bem, o nome de Jesus é poderoso. É claro, irmãos, eu vou repetir aqui para ninguém falar que eu sou maluco, né? Se eu tivesse que levar meu filho ao hospital, claro que eu ia levar. Mas primeiro eu quero ensinar meus filhos que Jesus está vivo, que o nome de Jesus é poderoso. Então, irmão, você precisa orar por você, pela sua família, confessar a cura. Quer ver um bom momento para você orar por você mesmo? Quando você está tomando banho. Isso, pastor, é doido. Não sou doido não, irmão. Eu aprendi isso tem muito tempo. É assim, frequentemente, não é toda vez não. Mas frequentemente eu tomo banho assim, ó. Vou lá tomando banho. Em nome de Jesus, eu declaro cura sobre a minha mente, eu declaro um cérebro curado, sarado, equilibrado. Em nome de Jesus. Aí eu vou lembrando dos órgãos que eu lembrar, em nome de Jesus eu oro pela minha tireoide, eu declaro uma tireoide funcionando perfeitamente. Eu oro pelo meu coração, agora eu declaro saúde sobre o meu coração, um coração forte, batendo saudável, pressão sanguínea normal. Eu oro pelo meu intestino, eu oro pelos meus rins, em nome de Jesus eu declaro, e tomando banho, irmão, declarando saúde sobre o meu corpo. Você acha que eu sou maluco? Não sei, irmão, mas eu faço isso. Jesus já levou sobre si todas as minhas doenças e enfermidades, e eu declaro sobre todos os meus órgãos internos o perfeito funcionamento, cada uma das milhões das minhas células, eu declaro cura em nome de Jesus. Faz isso, irmão, faz isso, amém? Fala com esse irmão que está do seu lado, faz isso também, irmão, faz isso também, você vai ver, você vai se sentir mais feliz, mais saudável, porque Jesus já levou nossas doenças e dores e enfermidades. Agora, tem mais uma coisa, abre comigo em Mateus 10, eu vou encerrar agora, nós vamos ler 3 versículos rápidos, 3 textos diferentes. Jesus curava todas as enfermidades, sim ou não? Ele curava.
Aí você pensa assim, Jesus era maravilhoso. Imagina se ele estivesse aqui, né? Vamos lá. Mateus 10 diz assim, e chamando os seus 12 discípulos, quem é discípulo de Jesus aí diz amém? Chamando os seus 12 discípulos, deu a eles autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem algumas enfermidades. É isso? Deu a eles autoridade para curar todas as enfermidades e todo mal. Toda enfermidade. Jesus deu aos discípulos a autoridade. Todo mal. Você conhece alguma enfermidade, algum doente, alguém que está sofrendo algum mal? Você conhece? Abre Mateus 16, 15. Mateus 16. Marcos 16, perdão, irmão. Marcos 16, 17 diz assim, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em nome de Jesus eu oro para que apareça algum demônio perto de você, amém? Algum endemoniado. Senhor, ouve a minha oração, Senhor. Eu estou pedindo ao Senhor, eu não estou brincando, eu estou falando a verdade. Ouve a minha oração, Senhor. E nos leva essa semana, Senhor Deus, para perto de algum endemoniado e que ele se manifeste perto da gente. Começando pelos adolescentes dessa igreja, os jovens, e depois os homens e mulheres dessa igreja. Todo mundo que está aqui dentro. Senhor, por favor, eu te peço. É verdade, eu não estou brincando. Porque Jesus disse em Mateus 16, 17, em meu nome, pastor, mas eu não estou pronto. Quem disse que você tem que estar pronto? No nome da Camila, demônio nenhum vai sair, vai te dar uma coça ainda. No nome do Jesus que o pastor João pregou domingo, vai apanhar. Mas Jesus disse, no meu nome, se você falar o meu nome, eles têm que obedecer. Pastor, mas eu estou em pecado. Jesus não está. Não, eu vou repetir isso aqui. Pastor, mas eu estou em pecado. Pois é, mas Jesus não está. Pastor, mas eu não estou pronto. Pois é, mas Jesus está. E quando você ordenar o demônio não vai te analisar. Deixa eu ver se você está pronto. Quando você falar, em nome de Jesus, o diabo vai falar, opa, Jesus é santo, Jesus está pronto, Jesus me venceu na cruz, eu tenho que obedecer. Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Como é que Jesus curou a sogra de Pedro? Como é que foi? Como? Jesus fez o que com a sogra de Pedro? Tocou ela, e agora Jesus disse, ei, agora eu estou indo para o céu, e eu estou dando para vocês a mesma autoridade, vocês vão pegar a sua mão e vão fazer o que eu fiz, vocês vão curar, tocar os enfermos, e eles ficarão curados. Nem falou de oração, Paulo, ele falou, lembra Pedro, lembra aquele dia que eu só coloquei a mão nela? É assim que vocês vão também operar, se tiver que orar, ora, mas se não, bota a mão nas pessoas, e ordena em nome de Jesus, no meu nome, você vai operar os milagres, porque eu estou indo para o céu, mas eu já levei a cura e a doença, agora é com vocês. Irmão, nada é por acaso. Fala com essa pessoa que está do seu lado, fala assim, nada é por acaso. Quando você estiver essa semana dentro do ônibus, e alguém chegar para você e falar assim, puxa vida, hein, estou com uma dor de cabeça. Aí sabe aquele remédio que você tem na bolsa, guardado? Não oferece. Sabe lá na escola, os adolescentes aqui, lá na escola, quando você sentar na sala de aula, que uma pessoa fala para assim, puxa, estou queimando em febre, aí tu lembra da sogra de Pedro, fala, Jesus, não acredito que o Senhor me aprontou essa em Jesus hoje, hein? Ai. Fala meu amigo. Em vez do remédio, leva a Bíblia. Em vez do remédio, leva o que você aprendeu hoje da Bíblia. Fala para essa pessoa assim, quando ela falar assim para tu, lá no seu trabalho, rapaz, eu estou a semana inteira, irmão, eu vou falar uma coisa aqui que você vai achar engraçado, tá?
Paulo encontrou com um cara na ilha de Malta que estava com disenteria. Sabe o que é disenteria, né? Ah, não, pastor, você está brincando. Está na Bíblia. Jesus cura até disenteria. Essa semana, quando você encontrar alguém que falar para rapaz, eu estou com a disenteria. Aí você fala, posso orar por você? Posso orar pela dor de cabeça? Posso orar? Aí você coloca a mão e diga, em nome de Jesus, dor de cabeça, eu te ordeno, sai. Porque você é um agente de cura. Fala com essa pessoa, você é um agente de cura. Vamos encerrar com Atos 3? Ô irmão, me dá 5 minutos. Pode, Cauã? Atos 3, verso 1. Irmão, sabe qual é a minha oração para essa igreja? O meu desejo para essa igreja? O meu sonho para essa igreja? O meu sonho para essa igreja é que a gente não seja um crente bonitinho de domingo à noite. Um crente que vem para cá, senta aqui e vai viver a sua vida para lá e volta para o próximo culto. Sabe? Esse crente religioso. O meu sonho para essa igreja está aqui em Atos 3. Pedro e João subiram juntos à igreja, à hora da oração. Igual você vindo para o culto hoje, eles estavam vindo para o culto, o Josimar aí, vindo para o culto, os dois. Cauã e Mateus, vindo para o culto. Mas era trazido um varão, um homem, que desde o ventre da sua mãe ele era coxo, a qual todos os dias colocavam ele na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola, para que, irmãos, isso daqui me dá vontade de chorar, quando eu vejo um homem paralítico, que era levado na porta da igreja, por anos e anos e anos, na porta do lugar onde o Deus vivo de Israel era adorado, e aquele homem estava na porta da igreja, irmão, e todo domingo os crentes, bonitinhos, indo para o culto, ô glória, vamos para o culto adorar a Deus, aleluias, aí passava perto do paralítico, falou, e aí amigão, Deus te abençoe, vou ali adorar a Deus, já volto. Alguns de repente tiravam uma moedinha, toma uma moedinha aí que eu vou adorar a Deus. Dia após dia, um paralítico na porta da igreja. Que religião inútil. Que discípulos, que homens inúteis, que iam se encontrar com um Deus vivo, e aquele homem na porta, precisando de um encontro com aquele Deus que eles adoravam dentro da igreja, e ano após ano, uma religião que não tinha poder, que tinha discurso, que era bonita, que era elegante, mas que não tocava vidas. Mas de repente, querido, aqueles homens, no verso 3, vendo Pedro e Tiago, Pedro e João, que bom que João está nessa história, aleluia. Eles iam entrando no templo, rapaz, e aquele coxo falou assim, me dá um dinheirinho aí, cara, me dá uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para Jesus. Foi isso, irmão? Aquele Pedro e João disse o seguinte, olha rapaz, eu vou te falar, estou vendo que tu está aleijado aqui, lá dentro na minha igreja, tem um pastor lá que se tu for na minha igreja, vou te convidar para o culto um dia, que tem um pastor lá que ele ora por cura, é uma bênção, se tu for lá tu vai ser curado. Foi isso que ele falou para eles? Pedro e João falou assim, ei, olha para mim, olha aqui, olha nos meus olhos, que coragem, hein, Paulo? Olha para mim. E ele disse o seguinte, no verso 6, tô duro, rapaz, eu tô durinho, não tenho pix, não tenho dinheiro, tenho ouro, nem prata, não tenho nada para te dar, mas sabe de uma coisa, o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda.
Ele disse o seguinte: eu tenho, sabe o que eu tenho? Eu tenho autoridade. E não importa se você é um endemoniado, se você está com febre, se você é um coxo, se você, não importa. Jesus me deu a autoridade. O que eu tenho, eu estou te dando. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, olha aqui para mim. Nós devemos ao mundo, mais do que esmolas, nós devemos ao mundo o poder de Deus. Nós devemos ao mundo mais do que um discurso bonito. Nós devemos ao mundo mais do que um convite para vir no culto. Nós devemos ao mundo o poder de Deus. Se nós temos que dar aquilo que nós temos. Isso não é para pastor, isso não é para quem tem cargo, isso é para quem crê. Todo crente recebeu a mesma autoridade. Então, irmãos, quando você vier para o culto, eu perguntei para 2 amigos aqui. Eles chegaram ali, eu perguntei para eles assim: por quantos que vocês oraram quando estava vindo para o culto? Ele, não orei por ninguém não, pastor. Mas o próximo culto que você vier, já vem ligado. Porque eu sonho, sabe o que eu sonho, Júnior? Se coloca de pé no seu lugar. Sabe o que eu sonho, Júnior? Eu sonho a gente estar no culto aqui e de repente entrar alguém descontrolado, rodando aqui, pulando, jogando as cadeiras para um lado, rodando assim, pulando, e eu falo: cara, que isso, cara, se acalma, o que foi? O Cauã me encontrou na rua, orou por mim, eu fui curado. Irmãos, eu fico muito feliz quando alguém é curado aqui dentro, mas eu vou ficar muito mais feliz quando alguém for curado lá na rua. Quando você estiver vindo para a igreja e começar a entrar gente que não vai entrar aleijado, nem vai entrar doente, já vai vir curado para o culto. Porque uma coisa é você convidar alguém para o culto, outra coisa é você falar assim: eu vou orar por você agora, e você já vai para o culto curado. E esse poder está nas tuas mãos. Você tem autoridade, Jesus levou sobre si as dores, doenças e enfermidade. Use a autoridade e o poder que você recebeu. Feche os seus olhos.